Estando todos presentes, embora estamos um pouco adiantados com relação à hora designada, mas vamos dar início, então, à sessão da 7ª turma, no dia 24 de agosto de 2017, Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, lembrando que é aniversário de morte do estadista Getúlio Vargas, 24 de agosto. Né? De Roma por Neto, 24 de agosto. Foi também? Meu pai também nasceu dia 24 de agosto. Então, os alunos que estão aí para assistir podem aproveitar a oportunidade de fazer uma visita ao Centro de Memória do TRT, aqui na portaria, né, no saguão, e saindo na Avenida Getúlio Vargas, no canteiro ao centro, tem lá o busto do Getúlio Vargas, né? Que tá sendo homenageado hoje. Não sei se já tem flores lá, mas de vez em quando colocam velas, flores. Talvez hoje os trabalhadores estejam com a memória um pouco defasada, né? Mas até pouco tempo atrás, esse busto ficava ali na Praça da Rodoviária e todo dia 24 de agosto tinha lá umas orações, colocavam coroas de flores, acendiam velas. Aqui na Getúlio Vargas isso chegou a acontecer algumas vezes, eu não sei se até hoje acontece. Bom, eu coloco em discussão a ata da sessão anterior. De acordo. Todos estando de acordo, declaro aprovado. E vamos ao pregão dos processos, observando a ordem regimental, e a secretária vai apregoar, em primeiro lugar, uma sustentação oral à distância de Juiz de Fora, doutora Maria Olívia Ramos Bonfá. Doutora Maria Olívia, está ouvindo? Sim, excelência. Tá, então, o processo já é PJE, né, já está na tela. Relator é o desembargador Paulo Roberto de Castro. E ele vai fazer a leitura, então, da conclusão do voto dele e, em seguida, a sustentação oral. Presidente, eu vou direto à conclusão. Eu estou conhecendo os recursos interpostos pelas partes. Ante o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, quanto ao mérito, eu estou negando-lhes provimento, é o meu voto, respeitosamente. A doutora vai sustentar por quem? Pela MRS, excelência. Como? MRS Logística. MRS? MRS Logística. Tá. Isso. Qual a palavra, então? Boa tarde aos outros julgadores. Em relação ao nosso recurso... Doutora, tenta falar mais próximo do microfone, porque senão a gente não ouve. Perfeito. Boa tarde aos outros julgadores. Em relação ao nosso recurso, eu venho pedir a atenção e a revisão em relação à incompetência da matéria, tendo em vista que já houve outros julgados pelo próprio TRT, aferindo a incompetência da Justiça do Trabalho em relação à revisão de valores com relação a plano de saúde e plano odontológico. Cito apenas por questões mesmo de exemplificação, processo 1167 de 2014, também o 10.583 de 2015, em que foi considerado que as demandas em que há discussão com relação ao plano, a manutenção do plano de saúde e a revisão de cálculo dos valores, elas não encontram abarcada pela Justiça do Trabalho para serem revistas essas questões. Tá? O próprio TST também entendeu pela incompetência de trabalho no processo em que houve a decisão do processo 11.048/2015, aonde ele deixou bem claro em que essa justiça especializada se limita aos conflitos de interesse entre empregados e empregadores e outras controvérsias decorrentes da relação trabalhista. Contudo,
a controvérsia não envolve empregado e empregador em relação à discussão de recálculo e revalor das mensalidades. O reclamante, na própria petição inicial, ele sequer alega que houve corte, bloqueio ou suspensão do plano. Ele quer sim que seja revista a questão dos valores que foram, reajustados pelo plano de saúde, no caso o Bradesco Saúde, por conta única e exclusivamente das questões das cláusulas contratuais, em que há previsão de que, em mudando faixa etária, também seja revisto o valor e, por conta disso, reajustado. Em relação também à ilegitimidade, em relação à MRS no polo passivo, por conta da situação de que trata-se apenas da manutenção, como já dito, e a recorrente, ela não se trata de um plano, de operadora de plano de saúde, tampouco um plano odontológico. Então, as questões que envolvem o mérito estão muito aquém dela poder resolver situações decorrentes dos reajustes que são implementados e ocasionados pela situação do próprio Bradesco Saúde. Outra situação que eu quero também chamar a atenção em relação à revisão e o custeio do plano é que, quando da demissão do reclamante, ele assinou uma carta onde ele esteve ciente de que iriam incidir situações exclusivas e requisitos e condições provenientes dessa demissão dele, que ele passaria a custear o plano de saúde de forma que não seria dispensados os reajustes de faixa etárias que estão em consonância até com a resolução da ANS. Tá? Em causa em si, os requisitos autorizadores para que se admita essa revisão contratual, inexiste qualquer tipo de lesividade em relação ao contrato. E não há em nenhum momento trazendo essa discussão em relação às próprias cláusulas, em relação ao que está. Qualquer revisão nesse sentido necessitaria impositivamente de serem revistas cláusulas. Se ele assinou ciente das condições que teriam que serem passadas a vigir a partir do momento em que ele é demitido, não sendo revistas cláusulas, não há que falar em lesividade, tampouco no deferimento das questões que foram acolhidas pelo juiz Acó. Tendo dito, eu agradeço e peço que seja reformada a decisão nos termos do nosso recurso ordinário. E agradeço a atenção. Tá certo. Eu devolvo a palavra ao relator para considerações. Presidente, eu ouvi atentamente a exposição da ilustre advogada e todas as preliminares que foram arguídas de incompetência, e não é só, mas eu vou me cingir somente a que foi dita da tribuna, que é de incompetência, a matéria, inclusive, para mim, já houve até discussão aqui na turma com relação a isso. Então, eu entendo aqui, presidente, que tudo aqui decorre realmente, embora o reclamante tenha sido aposentado, mas decorre do contrato de trabalho. Então, eu não vejo como afastar a competência da Justiça do Trabalho no que toca exatamente ao objeto, que é o mérito da própria questão. E só para rebater o que foi dito da tribuna, que não haveria pedido nesse sentido, eu faço, e foi até arguída, não pela própria reclamada, mas sim pela outra, o Odontoprev, foi arguída a inépcia do pedido, exatamente, o julgamento extra petita, não houve julgamento extra petita, e mais, há pedido expresso no tocante ao plano odontológico, atendendo assim os requisitos do artigo 840, parágrafo 1º da CLT. Então, presidente, de maneira bem sucinta, mas sempre em homenagem ao que foi dito da tribuna, eu estou mantendo o voto, não só quanto à rejeição da incompetência, também, que não foi dito da tribuna, foi falado, mas não é da MRS a alegação, e sim da outra reclamada, eu estou mantendo o voto na sua conclusão, presidente. Tá certo. Desembargador Marcelo. Eu peço vendo a nobre advogado, bem sustentor da tribuna, mas acompanho o eminente relator. Eu também estou acompanhando, então vai prevalecer o voto do relator. Unanimidade, doutor, assim se proclama. Agradeço a atenção, uma boa tarde a todos. Boa tarde, doutor.
Próximo. Pregoado processo físico, tá, doutor Fernando? Sustentação oral, processo físico. Processo número 2232/2014, relatoria desembargador Paulo Roberto. Revisor, desembargador Marcelo. Escrito para sustentação oral, José Caldeira Brant Neto. Está presente, não. Presente, não. Qual que é o número? Número 10. Agora o número 22. Número 22 da Não, pauta. mas o 10 não. O 10, então. Ah, está ausente. O Ah, Caldeira vamos não tá aguardar, aqui, né? Doutor Caldeira. Isso. É. Vamos ver se ele chega. Isso, 22. 22 da pauta. Processo 2467/2014. Desembargadora. Relatora, doutora Cristiana. Revisor, desembargador Paulo Roberto. Escrita para sustentação oral, advogada Sofia Góes Monteiro. Número 22 da pauta. Passa a palavra à relatora. Conheço dos recursos, nego provimento ao recurso da reclamada e provejo em parte o apelo do autor para majorar a indenização por dano moral sofrido em razão de ofensas racistas a R$20 mil, além de deferir compensação pelo dano moral resultante de doença ocupacional no importe de R$25 mil. Reconheço ainda o período de estabilidade provisória no período de 3/7/2014 a 3/7/2015, cabendo a reclamada pagar salários e demais vantagens resultantes do contrato de trabalho, como férias, 13º salários, fundo de garantia crescer de 40% devidos no custo do dito interregno. O acréscimo à condenação fica estimado em R$50 mil, com custos adicionais de R$1.000 a cargo da ré. As parcelas deferidas têm feição indenizatória. Doutora, com a palavra para a sustentação oral. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Data vênia do voto aqui já exposto pela ilustre relatora, a empresa ela entende que a decisão de primeiro grau ela deve ser reformada, mas não para sua majoração, mas para sua improcedência. De início, com relação ao que tange ao adicional de insalubridade, verifica-se que houve deferimento da parcela por reconhecer que teria havido exposição à radiação não ionizante por trabalho em solda elétrica. É incontroverso nos autos que, por um período, que é até 2011, o reclamante efetivamente trabalhou realizando solda elétrica. Entretanto, o que a gente pode verificar nos autos é que foi prestado, além de existir a juntada da documentação dos EPIs, verifica-se ainda que foi ouvida uma testemunha da empresa que declarou expressamente que recebiam blusão de raspa, mangote de raspa e avental, que recebiam treinamento para a utilização da EPI, que se não utilizassem os EPIs, eles seriam dispensados. Então, data vênia do entendimento do laudo pericial, da perícia de engenharia, que determinou a existência de adicional de exposição do reclamante à radiação não ionizante, a prova existente nos autos é que havia o correto fornecimento, utilização, treinamento e fiscalização dos EPIs. Então, por esse motivo, deve ser reformada a decisão. No que tange a questão dos danos morais, existe uma prova nos autos, que foi o depoimento de uma testemunha da empresa, que foi a testemunha que trabalhou com o reclamante, porque, na verdade, o reclamante levou como testemunha uma pessoa que era motorista, que passava lá na empresa muito eventualmente, e que, data vênia, não teria as condições necessárias para fazer a prova, né, com relação à situação de trabalho do reclamante. Por outro lado, a empresa levou uma testemunha que declarou que nunca viu o reclamante ser alvo de piada, que nunca presenciou comentário acerca da cor do reclamante, que nunca ouviu comentários de que o reclamante trabalhava na senzala, que na época do reclamante havia uma área de convivência no galpão da mina, e aí faz a explicação a respeito desse local de trabalho. Então, e ele ainda declara, que é importante falar, que ele declara que a reclamada preza por um ambiente amistoso entre os colegas, inclusive punindo empregados com eventual desvio de conduta. Então, pelas razões aqui expostas, entende a empresa que deve ser decotada a condenação de danos morais ante a inexistência de sua prova de forma robusta. Com relação ao valor que foi fixado, né, na pior das hipóteses, na remota hipótese de ser mantida a condenação, entende a empresa que o valor é de mais elevado. Isso porque verifica-se que os R$8 mil de primeira instância e agora a proposta de voto, que ainda majora para R$20 mil, mostra-se valores excessivos, tendo em vista que o reclamante trabalhou normalmente na empresa, nunca apresentou nenhuma queixa com relação aos fatos e a prova produzida também não corrobora o seu deferimento. Agora, com relação à questão do deferimento aqui
de indenização por doença ocupacional e estabilidade e garantia, né, de valores, nesse sentido, é importante a gente observar qual que é o entendimento do laudo pericial. Porque o laudo pericial aqui ele foi realizado, teve uma perícia médica, tem 2 laudos no processo, que é o laudo do perito oficial e o laudo do assistente da empresa, e todos os 2 tiveram a mesma conclusão no sentido de que o reclamante não tem nenhuma doença de cunho ocupacional. A prova dos autos, inclusive pela prova do perito oficial, é no sentido de que a doença do reclamante é degenerativa. Então, em razão da prova produzida nos autos, que foi validada em primeira instância, que não tem nenhuma prova em sentido contrário que a invalide, entende a empresa que não há que se falar em reconhecimento de doença ocupacional, danos morais ou qualquer outro título indenizatório. É o que se requer. Tá, relatora, com a palavra. São muitos os tópicos abordados da tribuna. Eu vou tentar, então, falar primeiro sobre o adicional de... só um minuto. Adicional de insalubridade. Segundo o perito, a reclamada não apresentou comprovante de fornecimento de mangote de raspa, avental de raspa, itens essenciais à proteção. E não comprovada a entrega de todos os itens de proteção individual indispensáveis à saúde e segurança do obreiro, é devido ao adicional de insalubridade fixado na sentença. Por isso, neguei provimento. Quanto à indenização por dano moral com base no tratamento preconceituoso dispensado ao reclamante, explico. Na audiência realizada, a testemunha arrolada pelo reclamante Alex Donizete afirmou que era normal ver as pessoas comentando que o galpão era senzala, pois o pessoal da topografia era mais moreno, que já presenciou piadas em mais de oportunidade. E segue no depoimento ainda sobre esse fato. A testemunha da reclamada depôs exatamente o que a nobre advogada disse da tribuna, porém, a aparente divergência observada nas declarações das testemunhas não impressiona, nem determina a solução da questão com vista ao ônus da prova, porque a segunda testemunha ouvida a rogo da empresa atuava como superior hierárquico do obreiro e não mantinha contato diuturno com os trabalhadores. Tanto é que não chegou a negar a prática racista, limitou-se a dizer que nunca viu o autor ser alvo de piada ou comentário sobre a cor da pele. A assertiva apenas revela desconhecimento sobre o fato, sem negá-lo. Daí porque essa prova não tem o condão de firmar o conteúdo do primeiro depoimento que confirmou ofensas racistas. Além de a testemunha mencionar que costumava frequentar o local onde o autor permanecia para conversar, demonstrando que convivia com os trabalhadores de forma rotineira, a primeira testemunha. E quanto à indenização por questão de doença ocupacional, houve diversos peritos, inclusive peritos do INSS. A derradeira perícia efetuada pelo INSS, cujo laudo foi anexado, menciona as lesões ortopédicas observadas no obreiro, que são próprias de um trabalhador braçal. A par de tal constatação, registra que a própria ré reconheceu o risco econômico quando o obreiro passou a executar as funções de auxiliar de topografia, circunstância registrada expressamente nos atestados de saúde ocupacional. Estão citados aqui. E não existe, contudo, nos autos, prova de que a empresa tivesse adotado medidas para a proteção da saúde dos empregados. Concluo que as lesões constatadas nos ombros, coluna, punho, guardam nexo de concausalidade com o trabalho, devendo ser reconhecida a culpa patronal em decorrência da omissão do dever de zelar pela segurança, na forma do artigo 157 da CLT. Considerada a extensa lista de lesões e a inteira ausência de medidas capazes de minorar o risco ergonômico, bem como a relação de concausalidade com o trabalho, fixei a reparação suficiente para reparar o dano. Mantenho. Desembargador Paulo Roberto, como vota? O presidente, são 3 tópicos nesse processo: celebridade, né, a condenação no que toca a questão do racismo, né, e também a questão da doença, que a relatora aponta como concausa. Eu estou acompanhando a relatora, presidente, a exceção da condenação pela doença profissional. Fico vencido porque eu nego provimento nesse sentido. Respeitosamente, claro.
E o desembargador Marcelo Eu pertence. peço vênia, parabenizo o advogado pela sustentação da tribuna, mas eu acompanho o eminente relator integralmente. Então, Vencido parcialmente. vencido no recurso Doença da... ocupacional. Mas o recurso é da ré. É. Doença Não, não tem ocupacional. reclamante. Não, do Ah, do reclamante. reclamante? Ah, desculpa. Reclamante. Então é É. isso mesmo. Adesivo. Nega provimento. Então, vencido o desembargador Paulo Roberto Castro, no recurso da reclamada, daria... Não, do reclamante negando Reclamante. provimento. negando provimento ao do reclamante. Tá ótimo. Se decide, por Obrigada. maioria. O recurso da reclamada é unânime. Processo físico, número 12 da pauta. Relator, desembargador Marcelo. Revisor, desembargador Fernando. Processo 1397 de 2014. Inscrito para sustentação oral, o advogado André Drummond Renault. Número 12 da pauta. 12. E só um minutinho que eu consegui. Eu saí aqui. Desembargador relator, para a conclusão. Nesse caso, tem recurso de testemunha também. Rejeita preliminar arguído em contra-razões pelo réu, com êxito recurso interposto pela testemunha Anita Nair Silva Nunes, concedendo os benefícios da justiça gratuita. Deixo, contudo, de conhecer dos documentos anexados pela testemunha, folhas 523 e 525, por ofensa ao artigo 8, súmula 8, TST, e preclusão. No mérito, dou provimento ao apelo para excluir a multa de 2 salários mínimos aplicada à testemunha Anita. Rejeita também a preliminar arguída em contra-razões pelo réu, com êxito do recurso interposto pelo autor, e dou-lhe provimento parcial para acrescer a condenação, pagamento adicional de transferência no período de junho a setembro de 2013, com os reflexos em aviso prévio, repouso semanais remunerados, 10º salários, férias mais um terço, abono pecuniário, PL, PLR, PVN e FGTS mais 40%. Com êxito do recurso adesivo do réu e nego-lhe provimento. Desde conhecer da preliminar de inépcia da inicial por incompatibilidades pedidos de equiparação salarial e horas extras, arguído em contra-razões pelo réu por impropriedade do meio eleito. Declaro para os fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, que entre as parcelas deferidas possuem natureza salarial adicional de transferência, reflexo em aviso prévio, repouso semanais remunerados, 10º salários, férias, mais um terço e abono pecuniário. Essa é a proposta, presidente. Tá, eu passo. O doutor André vai falar por quem? Fala pelo reclamante. Tá. Reinaldo, né? Isso. Com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, demais presentes, muito boa tarde. Nesse caso, a testemunha Sônia Henrique foi contraditada por alegação de mágoa contra a empresa. E essa alegação foi fundamentada num pedido de dano moral que ele teria feito numa ação anteriormente postulada. Só que está comprovado no processo que essa ação teve um acordo por extinção do contrato de trabalho, quitação pelo objeto do pedido e tudo mais. Então, essa mágoa da empresa, entende o reclamante Data Vênia, que ela foi superada com o acordo firmado, né? O recurso do reclamante é no sentido de dar validade ao depoimento da testemunha para comprovar o que ele disse na audiência, que as funções do reclamante elas são equiparáveis a um mero gerente de agência, porque ele não tinha poder efetivo de mando. E, com isso, o reclamante faria jus ao recebimento de horas extras. Então, o primeiro requerimento, o primeiro pedido do recurso ordinário do reclamante seria no sentido de reformar a sentença para o pagamento de horas extras. E, além disso, existe prova documental de que um paradigma, o senhor Odair, ele tinha passado a exercer o mesmo cargo que o reclamante somente em julho de 2007, menos de 2 anos antes do reclamante ter passado a exercer a mesma função. E a testemunha, a senhora Bruna, comprovou que as funções dos paradigmas e do reclamante eram as mesmas. Então, por isso, a gente pede a reforma da sentença para condenar a reclamada ao pagamento de equiparação salarial. Desembargador relator. Senhor presidente, essa questão da equiparação salarial,
analisada aqui no voto. E é extensa aqui, a constitucional verifica da prova documental não infirmada pelo autor, esse foi admitido pelo réu em abril de 2013 como operador de crédito, passando em agosto de 2004 operador de crédito sênior e em junho de 2007 o coordenador de meios de negócio. Por fim, em agosto de 2007, é superintendente comercial pessoa física, cargo ocupado até a sua dispensa. Paradigma, Casimiro Cleiton, foi admitido pelo réu em janeiro de 86 como chefe de serviço, sendo alçado a gerente auxiliar de produção em 1º de junho de 89, foram 294, gerente adjunto de produção por volta de junho de 91, foram 295, gerente de produção 1º de janeiro de 93, gerente regional de agência por volta de março de 99. Versículo do documento, folha 289, que a partir de 1º de junho de 99, o cargo anteriormente ocupado de gerente regional de agência passou a ser denominado superintendente comercial. Analisa o segundo paradigma também, o daí, pegando todos esses fatos. O documento anexado aos autos é coerente e atesta, em princípio, que os paradigmas passaram a ocupar cargo de superintendente comercial bem anteriormente ao lapso de 2 anos, que se refere ao artigo 461. No caso, modelo Casimiro, desde 1999, e o Odaí desde 2002, ao passo que o demandante foi promovido a superintendente regional comercial em 2007. Não se ouvide, aliás, que o cargo de superintendente comercial era chamado de gerente regional de agência, consoante exposto anteriormente, à luz do documento, foi 289. Não há evidência na prova documental que o fato de os modelos laborarem em micro-regiões distintas conduziria à diversidade funcional. Senhor presidente, levando em consideração os detalhes, eu estou mantendo o voto, pedindo vênia ao nobre advogado quanto a essa questão da equiparação salarial e mantendo o voto no restante também. Eu atuo como revisor nesse caso e só salientando, né, para o procurador do reclamante que no longo e minucioso voto do relator, ele afasta essa questão da contradita a essa testemunha. Mas, por outras circunstâncias fático-probatórias aqui, é que ele analisa e chega a essa conclusão que eu estou acompanhando. Realmente, essa questão de a testemunha ter sido litigante contra a mesma empresa, isso não é motivo de suspeição de maneira nenhuma. E muito menos por ter pedido, numa das ações, o dano moral. Isso aí agora está em voga, né? Falar, se já pediu dano moral é porque tem mágoa da empresa, né? CLT não fala em mágoa, não. CLT fala em inimizade. Troca de favores. Troca de favores. Então, não existe isso. Eu fiquei magoado. Isso não... Né? Bom, então, eu estou acompanhando o relator e desembargadora Cristiana como voto. O voto está muito bem explicado aqui, muito bem, analisa muito bem a questão. E a óbvio, essa equiparação é um lapso muito superior a 2 anos entre a ocupação dos casos pelos paradigmas e pelo reclamante. Não tem como. Até um registro que eu recebi memorial muito bem elaborado pela parte, não gosto de fazer. Eu li com atenção, mas mantenho o voto. Decide a unanimidade, prevalecendo o voto do relator. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. É isso aí. 99, Ainda processo físico, processo número 1 da pauta, 11 de 2017, relator, desembargador Paulo Roberto, revisor, desembargador Marcelo. Escrito aqui, né? Escrita para sustentação oral, advogada Fernanda Granieri Brício. Número 1 da pauta. Presidente, eu vou à conclusão. Eu estou conhecendo o agravo, no mérito provendo-lhe, para que se dê prosseguimento à execução provisória com a inclusão dos substituídos apresentados no rol de folhas 2.917 nos cálculos de liquidação, segundo os parâmetros apresentados pelo exequente. Custas no valor de R$ 44,26 pelos executados a serem pagas ao final. Artigo 789-A, caput e inciso 4º da CLT, é meu voto. Conclusão. Doutora, vai falar por quem? Pela Peran, é a segunda reclamada. A primeira reclamada é a Comit. Agravado, né? Com a palavra. Perdão. Boa tarde, boa tarde. Peço vênia, excelência. Nesse caso, é um agravo de petição em que foram homologados os cálculos e está pendente o recurso de revista, e o recurso de revista foi admitido. Em primeira instância, a única coisa que a juíza estabeleceu foi que, naquele momento, ela não faria por acreditar que haveria desperdício de atos processuais pela inclusão desses substituídos nesse momento.
Por quê? Com a pendência do recurso de revista, existe uma real possibilidade de alteração não só dos parâmetros, mas da amplitude daqueles substituídos. Então, nós temos aqui uma situação em que já foram realizados cálculos uma vez, o reclamante está pretendendo que sejam incluídas outras pessoas nos mesmos padrões anteriores, ou seja, uma segunda realização de cálculo, e com real possibilidade de uma terceira realização. Não houve negativa de inclusão, ela não está excluindo essas pessoas, ela está simplesmente dizendo, olha, por economia e esses casos, essas ações coletivas, os cálculos são sempre muito complexos, são grandes, o número de documentação é enorme. Ela disse só o seguinte, vamos aguardar por medida de economia processual, com que a empresa concorda, porque esses cálculos, inclusive, o processo é físico, eles são apresentados em CD, muitas vezes com milhares de páginas. Agora, pela eventualidade, caso seja mantida essa determinação, eu vou me insurgir, então, contra a forma. Foi requerida liquidação por arbitramento pela suposta ausência de informação com relação aos valores dos salários. Nesse caso, não há necessidade de arbitramento. A primeira reclamada, que era a real empregadora dessas pessoas, não apresentou a documentação completa, mas os salários podem ser obtidos por um simples ofício para obtenção da RAIS, por exemplo. Qualquer informação a respeito de afastamento, porque nós temos aí uma discussão a respeito de horas extras durante um período, tem que ser comparado, por exemplo, com registros do INSS com relação a afastamentos de um por um dos substituídos. Então, ainda que se determine a realização agora desses cálculos, não há necessidade de ser feita por arbitramento, data vênia excelência. Gostaria de saber... Os cálculos homologados. Era isso. Obrigada. O relator... Presidente, a coisa aqui, para mim, é bem objetiva, né? Nós trata-se realmente de uma execução provisória, né? Liquidação de sentença. Eu acho que o juiz aqui está simplesmente aplicando celeridade ao processo, mais nada. E o fato de haver recurso de revista ao TST não impede que o processo, mesmo em execução provisória, se esgote todos os atos que são possíveis a ser esgotados até a execução, final da execução provisória. Eu não vejo qual é o problema aqui. Eu estou mantendo o voto. Desembargador Marcelo. Eu também acompanho. Até por uma questão de racionalidade, é melhor fazer isso tudo na fase de execução provisória, ainda, até mesmo por ser grandes cálculos, para que não seja depois de ter uma execução definitiva, postergada a execução mais à frente. Quanto ao arbitramento, eu peço vênia também, acompanho o eminente relator, eu digo que esses elementos podem, inclusive, compor a hora da discussão do arbitramento esses requerimentos junto à INSS, à CAGED, Ministério do Trabalho. Eu peço vênia, eminente advogado, parabenizo pela sustentação e acompanho o relator. Até me parece que a questão, eu nem abordei essa questão, porque me parece que não foi objeto exatamente Foi levantado, porque o recurso é do sindicato. O recurso ordinário. A insurgência contra o arbitramento, né? Isso também, depois o juiz lá vai fazendo vai adequar esse balizamento aí. A utilização do quadro 765 aí, com data vênia da instância primeira, eu mantenho. Eu também estou acompanhando o relator e prevalece, então, a sua conclusão por unanimidade. Obrigada pela atenção. Obrigado, boa tarde. doutora. Obrigado. Sustentação oral em processo eletrônico. Sala do desembargador Paulo Roberto. Processo número 14 da pauta, 10.914, de 2015. Escrito para sustentação oral, advogado Guilherme Canaã. 14 da pauta. Se não pular, vai chegar aqui. Vamos ver se ele não pula. Não pulou. Presidente, eu vou à conclusão do voto. Sim, pode. Abrindo aqui. Né? Presidente, então a conclusão do voto é no seguinte sentido. Eu estou conhecendo os recursos interpostos pelas partes, tanto do reclamante quanto da reclamada, mas estou negando-lhes provimento, mantida a decisão recorrida. É o meu voto.
Tem alguma divergência? O doutor vai falar por quem? Pela SPAL. Com a palavra, então. Bom, excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo relator. A sentença foi realmente brilhante. Provavelmente o acórdão do excelentíssimo relator também, à medida que acompanhou a sentença. O reclamante, no caso em questão, a autoridade máxima da comarca e da unidade da SPAL em Montes Claros, chefiava uma empresa com 120 funcionários, entre vendedores, promotores, desenvolvedores de mercado, cargo de confiança plenamente configurado pela prova documental, pela prova testemunhal, pelo próprio depoimento pessoal dele. Realmente, o pleito da reclamada é que se mantenha irretocável a sentença, a brilhante sentença que determinou, né, tão somente uma condenação pequena, né, numa questão, e realmente pedimos que os demais também acompanhem o voto do brilhante relator para manutenção da sentença. É o pedido. Desembargador Marcelo? Eu estou acompanhando. Eu também estou acompanhando, então assim se decide a unanimidade. Relatoria do desembargador Paulo Roberto, processo eletrônico, número 12 da pauta. Inscritos para sustentação oral. Para assistir, o advogado Wesley de Souza e a advogada Letícia Ventura Vieira pela reclamada. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Eu vou à conclusão. Estou conhecendo o recurso, no caso aí um agravo, e estou aplicando aqui a multa de 2% sobre o valor da causa por litigância de má-fé. Estou conhecendo o agravo interposto pela MHPS, Brasil Equipamentos e Participações, e quanto ao mérito, estou negando o provimento ao agravo e aplicando a multa de 2% sobre o valor da causa. Com a palavra, doutor. Boa tarde a todos. Com relação a esse processo, eu não vou ficar me estendendo aqui a questões processuais em si. Eu vou chamar a atenção para o fato da nulidade da citação. Na inicial, a própria reclamante informa que, a partir de 11 de outubro de 2014, passou a trabalhar na rodovia Fernão Dias. A gente juntou um e-mail aí no ID E6F98F6, e o ID 17CO109, informando que a própria reclamante foi responsável pelo corte de energia junto à CEMIG quando a reclamada entregou o imóvel. Ela, inclusive, estava copiada no e-mail que foi enviado para a administração da locação, o ID 505 CB2C. Então, ela estava completamente ciente da entrega do imóvel. Em 5 de maio de 2016, a oficial de justiça que tem fé pública certificou nos autos que a reclamada tinha mudado há mais de 2 anos. Então, assim, a questão de alvará de funcionamento que a reclamante juntou nos autos constar como endereço de citação, a gente entende que não é válido, porque o processo se dá com a citação válida. Nesse caso, não aconteceu. A carta chegou numa portaria, num prédio, em que a empresa já não estava há mais de 2 anos. Todo mundo é careca de saber, desculpa até a expressão, que porteiro recebe documentação sem olhar. Então, assim, eu não posso ser condenada à revelia por um processo que eu nem sei de onde que se passa. Que eu fiquei sabendo por uma carta precatória, depois que já tinha transitado em julgado a sentença, eu não tive nem chance de me defender. Eu ouvi uma frase hoje muito interessante, quando eu estava vindo para cá, que justiça é olhar as duas partes. E, nesse caso, infelizmente, a citação não foi válida, tem violação constitucional. A gente tem que anular esse processo, mandar voltar para a gente entregar a defesa, fazer a prova nos autos, e aí, sim, ou fazer uma composição, ou apresentar os cálculos e fazer o pagamento do que, eventualmente, for devido à reclamante. Obrigada.
Presidente, a questão é meramente processual aqui, não há nulidade no processo. Primeiro que eu faço constar no voto, que já é o conhecimento de todos, inclusive da eminente advogada, que a citação na Justiça do Trabalho é nos moldes realmente que fala a própria lei. Tá? Não se exige, embora a falta de citação, a irregularidade da citação é coisa grave no processo, nesse caso aqui não houve não, porque o endereço do qual foi posto na inicial foi notificado ali pelo Correio, que é a Rua Sergipe, 1333, e foi recebida por Jorge Assunção, em 27/8, conforme ID, que eu faço constar o número aqui. Presidente, o resto eu não vejo como aqui afastar, né? Afastar o que foi decidido, não. Eu estou mantendo o voto. Não há nulidade para mim, não. Essa não, né? Desembargador Marcelo. Eu também, com todo respeito à sustentação da tribuna, e mesmo a avaliação aí de que haveria o nível de olhar para um lado ou não olhar para o outro, eu estou acompanhando o eminente relator. Eu também estou acompanhando o relator. Eu até estava olhando aqui alguns detalhes, porque eu sou terceiro votante, mas o voto está fundamentado bem, não, acho que não há essa nulidade. E estou de acordo com o voto. Então, assim se decide a unanimidade. Ok, obrigada pela atenção. Obrigado, boa tarde. doutora. Ainda de relatoria do desembargador Paulo Roberto, processo número 13 da pauta, 10.866/2016. Escrito para sustentação oral, advogado Rafael Moraes Carvalho Pinto, pelo recorrente. Não, aqui é agravo, mas alegou lá em embargos lá embaixo. Não foi recebido. Foi recebido. Inclusive, a advogada sequer falou sobre a questão da vigilância de uma fé que surgiu, né? E a questão é a seguinte, que mudou de endereço, mas a correspondência, você busca correspondência. Ela não provou que... Presidente, Relator, com a palavra. eu estou, no caso, conhecendo do recurso interposto e negando os recursos interpostos e negando provimento ao da reclamada e provendo ao adesivo da reclamante para determinar que, quando da apuração das horas extras, seja considerada a jornada de trabalho de 8 horas diárias e 40ª semanal, como previsto em ficha de registro e de número que eu faço constar no voto. Mantido o valor atribuído à condenação, ainda por condizente. Com as parcelas deferidas, eu voto. Doutor, fala por quem? Pela reclamante, né, e adesiva, e eu peço apenas, presidente, que os demais acompanhem o voto do relator. Pois não. Desembargador Marcelo? Eu estou acompanhando. Também estou acompanhando, assim se decide a unanimidade. Obrigado. Processo ainda de relatoria do desembargador Paulo Roberto, processo 16 da pauta, 10.918/2016, inscrito para sustentação oral, advogado Flávio de Oliveira, pela recorrida. Posso ir, presidente? Desembargador Paulo, pode... Presidente, eu estou conhecendo dos recursos interpostos, tanto pela reclamada Drogaria Pacheco, pela reclamante Jaqueline, e no mérito estou negando provimento a ambos. É o voto. O doutor está por quem? Pela reclamada Drogaria Pacheco. Com a palavra. Boa tarde aos eméritos desembargadores. O que tem a ser destacado que se pugna pela reforma da sentença são os 3 tópicos que eu vou abordar. Quanto eles às horas extras, que teve a condenação deferida com base no testemunho da reclamante, que sequer estava presente no momento da abertura da loja, junto com a reclamante, que afirmava que tinha que chegar 30 minutos antes para abrir a loja, ligar computadores e tudo mais, sendo que ela era farmacêutica, quem fazia essa função era o gerente, e que ele precisava chegar apenas 10 minutos antes para executar isso. A testemunha da reclamante se contradiz no testemunho dela, que ao afirmar que ela tinha que chegar nesse horário para abrir a loja,
ela já fala logo em seguida que ela não estava presente. Quando ela chegava para trabalhar, a reclamante já estava trabalhando. Esse é um dos pontos. O que era exigido dos funcionários da reclamada era que chegasse com apenas para colocar o jaleco. Isso não deve demorar mais do que 5 minutos, se demorar isso tudo. E o segundo ponto a ser destacado aqui é quanto à insalubridade. O laudo pericial, como ele mesmo atesta, ele foi tomado com base apenas nas declarações da reclamante, que, logicamente, ela não tem compromisso a não ser com ela mesma, pelo que ela quer que seja deferido. E não atestou também qual que era o tempo de exposição que a reclamante estava exposta aos agentes insalubres, sendo que ela era uma farmacêutica, não tinha manipulação de medicamentos onde ela trabalha, meramente atendimento ao público, que não é um atendimento ambulatorial, não tem como atestar, como ela afirma, que quase todos os possíveis consumidores da farmácia eram portadores de patógenos contagiosos. É difícil pensar nisso quando, sei lá, tem perfumaria, até alimentos hoje em dia dentro de algumas farmácias. Ainda não tem administração de vacinas dentro da reclamada. A maioria das vacinas que eram vendidas eram anticoncepcionais, sendo que não tem aplicação lá dentro. E ainda a reclamante usava os EPIs, que era a luva e o jaleco, que era fornecido pela reclamada. Ainda tem o pedido de reforma também quanto ao valor arbitral da perícia, que foi um valor considerado muito alto. Em caso de não haver a reforma nesse sentido, pede-se também que seja adequado a valores mais módicos. Ainda isso. Só um minuto para não perder. O terceiro tópico a ser combatido é em relação à condenação de dano moral por assédio moral, que não teve nenhuma prova robusta presente nos autos, a não ser o testemunho de uma testemunha apenas, que foi diferente do testemunho de 2 testemunhas apresentadas pela reclamada, que não foram apreciados, foram desconsiderados esses testemunhos. Ainda se não tiver reforma total nesse sentido, que seja diminuído para valores mais módicos. Esse é os pontos que tinham a ser sustentados aqui. Então, a recorrente, nesse caso, a reclamada, pugna pela reforma da sentença de seus pedidos. Presidente, de forma sucinta, presidente, a questão do dano moral e a questão da jornada de trabalho, a prova oral foi enfática e conclusiva. E aqui nós prestigiamos, como sempre, o aspecto do princípio da imediação do juiz de primeiro grau, que assim concluiu. E eu também, claro, faço coro com o que foi decidido e analisado pelo juiz no que toca essas 2 questões que foram baseadas na prova oral. E quanto à prova pericial, a reclamante ficava em contato, né, atendendo gente com gripe, com isso, com aquilo, com uma série de doenças, e isso foi constatado pela perícia. E, além do mais, foi constatado também que não era fornecido equipamento de proteção individual. Então, não tem como acatar o que foi dito da tribuna de forma respeitosa, e eu estou mantendo o voto, e, além do mais, a perícia foi fixado os honorários em valor compatível com o trabalho. Eu mantenho o voto. Desembargador Marcelo. Da mesma forma, peço vendo ao advogado, acompanho o eminente relator. Também acompanho o relator, se isso decide, unanimidade. Obrigado, excelência, pela atenção. Boa tarde. Na sala do desembargador Marcelo, processo número 13 da pauta, 10.876 de 2017, escrito para sustentação oral, advogado Ronan Rezende Sobrinho, número 13 da pauta. Senhor presidente, À vontade. O meu não conheço caiu aqui, não, mas... Perfeito. Regular representação, não conheço do requerimento formulado pela REM contra razões que sejam enviados ofício ao MPT, Previdência Social, Polícia Federal, da inadequação da via eleita. No mérito, eu confiro provimento ao apelo do autor, a fim de reconhecer que o efetivo salário oferido era equivalente a 1.331 mensais, o qual servirá como base de cálculo para as verbas rescisórias, excluintes da condenação, a determinação de que dos valores devidos ao reclamante, a título de adicional noturno,
deverá ser deduzido o valor de R$ 131. Mantém o valor arbitrado da condenação por compatível. Essa é a proposta, presidente. Por quem, doutor? Reclamante. Reclamante Vanderlei? Com a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. A sentença de primeiro grau, ela fixou o valor do salário do reclamante em R$ 1.200, né, assim como estava na carteira de trabalho. No entanto, o reclamante, ele recebia, na verdade, R$ 1.331. E a empresa, ela, na sua defesa, ela confessa isso. No entanto, quando ela faz a sua defesa alegando que o salário era R$ 1.200 e que o valor excedente era para pagamento de transporte e outras coisas, ela acaba confessando que ele realmente recebia os R$ 1.331. E, por sua vez, ela não produziu prova da sua alegação. Ela apenas alegou que o valor excedente era a título de outras coisas, mas não produziu prova nesse sentido. Então, por esse motivo que entendemos que a sentença estava equivocada neste ponto e que o voto do relator é que atende à realidade dos fatos mesmo. Que pedimos que seja acompanhado o relator. Tá certo. Eu, como segundo votante, estou acompanhando o relator. Da mesma forma, acompanho. O desembargador Cristiano também se decide a unanimidade. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Ainda de relatoria do desembargador Marcelo, processo número 18 da pauta, inscrita para sustentação oral, a advogada Gilmara da Silva Dias Oliveira. Processo 11.847/2014. 18 da pauta. Você imagina? O bebê é uma doença. Não sabe. Senhor presidente, a juízo positivo de retratação, incidente dono da obra. Eu estou proferindo juízo positivo, modificando o comando jurisdicional contido no acórdão ID-DBAAE 5B, a fim de conferir parcial provimento ao apelo da segunda ré, excluindo a responsabilidade subsidiária da recorrente das verbas objetos da condenação. Objeto da condenação mantido o acordo quanto aos demais temas devolvidos a exame. Mantido o valor da condenação. Essa é a proposta, presidente. A doutora é procuradora do reclamante? Reclamante. Aqui é o seguinte, o juiz de retratação é uma coisa que a gente... A senhora vai ter a palavra, pode fazer sustentação, mas eu quero só advertir o seguinte, que nós aqui temos que obedecer ao que o TST decide. Então, por isso é que existe esse juízo de retratação. Porque quando há uniformização, né, no meio do caminho, o processo fica sobrestado e depois a gente tem que adaptar o julgamento. Mas fica com a palavra. Sim, boa tarde a todos. Eu peço vênia para destacar alguns pontos em relação à mudança e chamar a atenção de Vossas Excelências que não é incontroverso de o que o reclamante prestava serviço para a Petrobras através da Produmam. E eu gostaria de destacar que o contrato juntado pela Petrobras nos autos de ID 7522-364, o 89717-C1, o ID 60FB-F1-C e o 8A22CEF, foi firmado com pessoa jurídica diversa da LIDE. Pessoa jurídica estranha à LIDE. E mesmo que a Petrobras tivesse juntado o contrato correto, como fez em processos semelhantes, julgado até recentemente por uma outra turma, veríamos que não se trata, o presente caso, de aplicação de conceito previsto na OJ 191. E, nesse contexto, excelentíssimos, nós estamos diante de uma relação de obra, mas sim de um simples contrato de prestação de serviço rotineiro de manutenção. Manutenção essa que é essencial para funcionamento da Petrobras. E, mesmo que, se a Petrobras tivesse juntado o contrato correto, né, nos autos, que ela não fez, ainda assim, não teria dúvidas de que não é uma obra de construção civil, e sim apenas de manutenção.
E, no contrato que foi juntado, um outro ponto, um aspecto formal do contrato em questão, no item 2.2 da cláusula do contrato juntado, que é de pessoa diversa, a lide, né, estabelece que a prestação de serviço estaria clara na no anexo 2, que não foi juntado nos autos. E outra questão também, o presente contrato, que está anexado nos autos, ele foi firmado em 2011 e previa até uma duração de 380 dias. Acontece que o reclamante ele só foi contratado em 2013. Então, assim, o contrato juntado nos autos não tem nenhuma validade com o contrato do reclamante. E, por último, né, ultrapassado todas essas questões, a própria Petrobras alega na defesa dela, né, com base no artigo 71 da Lei 8.666 de 93, mas não tem o cabimento no presente caso, já que o poder de fiscalização que era dela, ela não fez de modo eficaz. Tanto é que ela reincindiu o contrato com a Produman, mesmo a Produman não ter feito o pagamento das verbas rescisórias. E, ainda assim, se ela estivesse fiscalizando, ela veria que os funcionários não teriam recebido nem o salário de julho de 2013. Eles foram mandados embora sem verbas rescisórias, inclusive de salário. Então, só para fechar, concluindo, o reclamante ele trabalhou para as reclamadas em parada de manutenção, que nada mais é a manutenção de vasos, reatores, torres da segunda reclamada. E ocorre que essas atividades são essenciais ao empreendimento da Petrobras. Relator. Senhor presidente, eu, em princípio, estou mantendo o voto, mas em homenagem à nobre advogada, eu vou dar uma examinada nesses fatos arguídos para ela e adio o processo para a semana que vem, por favor. Tá. Então, vai ficar adiado para que possamos reexaminar, acho que os três... Mas em homenagem aos argumentos que foram apresentados. Vamos reexaminar essa questão e na próxima sessão, então, ele já está automaticamente, tá? Já foi feita a sustentação oral. Sim. É só para votação. Sim. Tá? Obrigada. Parabéns pela sustentação. Obrigada. Próximo. Processo de relatoria do desembargador Fernando. Processo número 7 da pauta, 10.467. Eu acho que esse não está presente. 2017. Advogado Rogério? Não, né? Processo de relatoria, desembargador Fernando, processo número 27 da pauta. 11.461 de 2014, escrita para sustentação oral, advogada Ana Paula Mugler Rodarte. 10.467, o número dele ou outro? 11.461. 11.461. 27 da pauta. 11.461, né? 11.461. Só aguardando a inserção aqui. Tá ótimo. Mudou de sala e ele demora. Isso quando não pula. 11.461. Ele já está aqui. Netinho, fechadinho, fechou. A minha conclusão é a seguinte: conheço do recurso, no mérito nego-lhe provimento. Vai falar por quem? Pelas empresas. Com a palavra. Excelentíssimo desembargador presidente, demais desembargadores componentes dessa turma. A questão objeto de resignação recursal pelas empresas é, notadamente, a questão da hora extra, das 2 horas extras ao mês, que foi condenada, né, a empresa foi condenada ao pagamento, as 2 de forma solidária, e com a qual não concorda a empresa. Por isso, reitero os argumentos colocados em sede de recurso, notadamente a prova que foi produzida nos autos, no momento da audiência, em que uma das testemunhas, né, aliás, a única testemunha que fez prova nesse sentido, que reconhece que não é tempo à disposição da reclamada, que era de praxe eles levarem os veículos para serem lavados
2 vezes por mês, né, aos sábados, mas que não era um tempo à disposição da reclamada. Diante disso, peço que seja reformada a sentença neste particular. Tá. A questão é simples, é interpretação dos fatos e seu enquadramento jurídico. Eu, data vênia, entendo como a sentença que era tempo à disposição da reclamada, sim. Ele tinha que levar o carro era da empresa. E aí, no voto aqui, eu faço algumas considerações, depois será considerado. E a frequência de 2 sábados por mês também foi arbitrada pelo juiz com base na prova testemunhal. Desembargadora Cristiane. Desculpa, mas eu já tinha votado antes e estou acompanhando. Eu É estou o- acompanhando integralmente o voto. 11.461. É, 11.461. Desembargador. Já votei, presidente, estou de acordo. Tá, é porque eu, no eletrônico voto. Não, tá certo. Assim se decide unanimemente. Ok, obrigado, boa tarde. Na sala do senhor, não. Processo eletrônico na sala da desembargadora Cristiana. Processo número 10287/2016. Deixa eu ver que número que ele é. Escrito para sustentação oral, o advogado André Drummond Renault. Tem mais advogado aqui? Foi embora. Foi embora. 287. Ele não fez, né? Não esperou. Esse é o quê? 10287? 10287. Ele E tinha uma inscreveu, divergência. escreveu e não veio. Então, ele veio, fez. Não, veio. Físico. Inscreveu, tentou em outro processo, esqueceu desse. Olhou pra gente e falou, não, foi embora. Passar a palavra ao revisor. Porque tem uma... Tem uma divergência aí do desembargador Marcelo. É. Mas já coloca, fico vencido. Já botou ficado, a 394. 394. Só pra pôr na certidão, hein? Tá, então é vencido parcialmente. Já votei, o desembargador já. Marcelo. Já votei. Quanto à aplicação? Determinação de observância da OJ3. 394. Assim se decide. Mais algum inscrito? Não. Processo número 7 da pauta, relatoria, desembargadora Cristiana, apenas para assistir, inscrita a doutora Rafaele Rodrigo Dorigo, das Dores. Está terminando de abrir. Da mesma sessão. A mesma, desembargadora Cristiana. Já votei, já. Qual que é o número? 7 da pauta. 10304. Esse eu conheço do agravo de petição, interposto pelo exequente, e dou-lhe provimento parcial para determinar a retificação do cálculo das horas extras, a fim de que seja observada a redução da hora noturna na apuração da parcela. Custo pelo executado, importe de R$ 44,26. Tem divergência? Não, já Não, votei. né? Todo mundo de acordo. Acompanhando. Então, assim se decide de unanimidade. Encerradas as inscrições para sustentação oral. Vamos continuar então É mesmo. Fechar a Cristiana aí. na sala Faz- dela. Fecha ela não, faz isso não. O próximo é o 4. Não, eu vou ficar muito... Eu precisava que falasse o número do processo, presidente, que eu não... Ah, tá. É o... Agora é branqueou aqui. 10.195. É aquela questão da limitação. Eu só tenho, acho, Ah, um monte de sim. divergência. É minha, é da multa, né? Deve ser de multa, 412. De novo, É. tá caindo só para mim. Aplicação do OJ. Foi livremente pactuado 4, é instrumento isso? coletivo. Não, não. 10195. Não, 10.195. 10.195. Desembargador Marcelo diverge na... Determinação de observância da OJ 54, para 54. entender que a penalidade pactuado Eu de votei. instrumento não está sujeita à limitação de 412. Ah, não, é o seu posicionamento, eu vou ter com a relatora. Mas vai subir a revista. Segunda turma. Então, vencido Só tem a segunda turma. Vou esperar parcialmente o mais desembargador turmas. Marcelo no tocante a